Se você quer aprender a se organizar financeiramente e a investir, assista esse vídeo até o final, porque o Matheus tem vários insights aqui para passar para Meu você. nome é Matheus Raulino, sou contador, sou educador financeiro, trabalho com essa área de finanças já há um bom tempinho. Pai do Samuelzinho, marido da Alê, da Alessandra, cristão, isso é importante. Estamos aqui hoje para falar um pouco de finanças. Legal. Má, Oi. você sempre foi organizado financeiramente? Você aprendeu isso ao longo do tempo? Conta um pouco pra gente. Legal. Então, o que acontece, né? Minha história com finanças, nunca fui organizado financeiramente. Na verdade, no começo disso, da minha vida, né? Eu falo que meu primeiro trabalho ali, né? Eu ganhava 3,40, não, 2,58 por hora, cara. E aí, era muito engraçado, porque ganhei meu primeiro salário com 17 anos ali, era nossa, um montante para mim, né, muito grande. E aí eu gastava tudo esse dinheiro, sempre foi assim. O segundo, terceiro mês assim. Aí chegou um dia que meu chefe, né, o Marcelo, ele olhou para mim e falou assim, cara, o que você faz com o seu dinheiro? Eu falei, eu gasto, tô gastando meu dinheiro, eu gasto como todo mundo. Ele falou, não, cara, você precisa se organizar financeiramente e tudo mais, e é algo que eu trago hoje para as pessoas, né? Como foi importante aquela comunicação que ele me ensinou a como se organizar financeiramente. Então, eu não era organizado financeiramente, mas eu aprendi a ser, porque eu vi que como isso foi importante e é importante. E aí, eu sou agora, né, depois de um bom tempo ali, estudando, aprendendo, a gente começa a organizar-se financeiramente e vê que isso traz muito fruto e é muito interessante. E você acha que as pessoas hoje, eu Uhum. conheço muita gente, inclusive eu, sou desorganizado financeiramente. Você acredita que isso é uma cultura brasileira? Você acredita que isso vem Sim. como uma crença? Olha, o que eu acredito é assim, é tão difícil hoje para você ser organizado, por quê? As pessoas não conseguem se planejar. Então, quando você fala de organização financeira, você tem que ter isso muito simples e claro na sua mente. A primeiro é, quais metas você quer atingir? E aí, por exemplo, é tão difícil planejar o futuro, quanto mais você se planejar para o dia de amanhã. E aí, o que eu vejo que as pessoas têm tanta dificuldade? Hoje, para você ser organizado, você tem que ter um controle financeiro. E é tão difícil quanto você começar a lembrar, organizar os seus gastos. Então, imagina que todo dia você vai lá, você vai ter que somar tudo que você gastou e categorizar isso. É super chato no começo, entendeu? Para mim foi muito chato com 17 anos. Mas se você não ter uma visão do futuro, que isso vai ajudar você lá na frente, você não consegue sair disso. E aí, por isso que hoje, né, se diz muito sobre o brasileiro não conseguir se organizar financeiramente. Por quê? O processo para isso é doloroso no começo, mas é recompensador. Então, por exemplo, o que eu vejo muito, que as pessoas faz pouco caso ou não se importam muito em controlar os pequenos gastos. E isso meio que é igual, meio que se perde. É como se fosse assim, a gente treina, né? Começou a treinar na academia e tal. Você tem lá uma meta de 3, 4 vezes por semana. Aí você não vai você perde um pouco o interesse. Ah, já não fui e tal. E a mesma coisa com os gastos. Se você, perdi um dia que eu não anotei. O outro e o terceiro e o quarto. E aí isso começa a trazer um empecilho. E aí é uma média aí dos brasileiros que não consegue, pelo menos, se organizar financeiramente, que é tão importante. E eu acho que o problema tá ali em você confiar que você tá Também. administrando ali. Você fala, não tô gastando tanto assim. Porque o problema tá nos pequenos gastos, É, né? com certeza. Pra Cara, você ter uma ideia, por muito tempo, né, quando eu aprendi que como que eu ia me organizar. Então, eu precisei de uma planilha de Excel. Antes da planilha, era uma folha de ao máximo. Eu tinha 17 anos, 14 anos atrás. E aí, o que acontece? Cara, eu era muito Caxias, assim. Eu anotava tudo, tanto que o pessoal da faculdade até brinca comigo até hoje, porque eu lembro que eu emprestei lá um dinheiro, uns amigos compraram uma bala e eu falei, me dá a notinha. Eu vou guardar essa notinha aqui. E aí, era tipo, R$ 2, R$ 1. E aí os caras, o que você vai fazer com essa notinha? Não, eu vou contabilizar essa notinha. Então, eu quis assim, eu falei assim, eu vou ser, no começo, bem rígido mesmo, assim, porque eu tô aprendendo e
uma coisa, né? Acho que do todo contador, né? Que é aquilo lá, não quero que dá nenhuma diferença, tem que bater o meu extrato bancário. Então, foi até engraçado. Você até é tirado, né? Uhum. Zoado e tal, mas por um bom motivo. Mas eu tava lá, firmão no meu propósito. E quais são os primeiros passos para aquela pessoa que quer se organizar financeiramente? Pô, Legal. tô com algumas dívidas aqui, tô com um problema de me organizar, não vejo dinheiro entrando, trabalho, ele entra e sai. A pessoa trabalha para pagar conta. Quais os primeiros passos para a pessoa se organizar financeiramente? Legal, uma boa pergunta. Na verdade, o que você tem que fazer? Se você não tem dívidas, ótimo. Você já está começando muito bem, tá? O primeiro passo é ter uma planilha de controle dos seus gastos. Eu falo que é essência sobre a forma. Independe da forma. A essência que você tem que entender, que como é importante você controlar os seus gastos e saber aonde o seu dinheiro está indo, né? A forma independe, porque depende da forma que você tem facilidade de mexer. Tem uns que é mais para tecnologia, outros não. Mas não importa, o importante é você saber que você precisa controlar os seus entradas e saídas. Então, o primeiro passo é isso. Como fazer? Você pode deixar uma planilha financeira. Hoje existe muitos aplicativos que te ajudam, né? Lá, 17, 14 anos atrás, não tinha tantas tecnologias. Então, eu fazia numa planilha de Excel. Cheguei a fazer até por folha de rascunho, almaço. Mas era um movimento pequeno. Hoje eu não consigo. Hoje preciso de uma planilha e empresas fazem isso também, finanças pessoais. Pode te Significa que tá ajudar. ganhando bem, hein? Graças a Deus. Hoje já não dou conta, entendeu? Mas, assim, primeiro passo. Cara, anote os seus gastos. Não tem como você tomar uma decisão daquilo que você não enxerga, tá? Segundo passo, depois que você anota os seus gastos, você analisa eles. Por quê? Onde eu estou gastando? Onde meu dinheiro está indo? Ah, eu estou gastando muito com alimentação, muito com roupa, estou gastando muito com lazer. Por quê? Quando você anota, você categoriza eles. Então, você tem uma visão ampla de onde seu dinheiro está indo. Se você não faz isso, você não sabe. Aí fica um navio à deriva. E aí você consegue visualizar. Então, anote e analise. E depois, o terceiro passo é tome as decisões necessárias. Então, quais decisões? Eu preciso guardar um dinheiro. Como que eu vou guardar se eu estou gastando tudo com isso e com aquilo? A gente fala, né, isso é um conceito até milenar, de guardar a primeira parte do seu salário, né? Nós que somos cristãos, a gente aprende a dar o dízimo dos 10% para o Senhor. E a mesma coisa é isso para nós. Então, Se quiser puxar pra... eu vou puxar um pouquinho. Então, imagina só, eu ganho meu salário, né? Eu tiro os 10% para o dízimo, para o Senhor, e tiro 10% para mim. No meu caso, para o meu eu do futuro. Então, eu estou investindo a longo prazo. E é tão importante como? Porque aquilo que a gente não faz, se a gente não faz isso, nós temos a tendência de consumir 100% do nosso salário. É como um prato de comida. Se você pega um prato de comida, você olha lá, tem um pratão de feijuca aqui. Colocaram para mim esse prato, eu vou comer tudo. Agora, assim, eu colocaram um terço desse prato, eu também vou comer tudo e vou estar tão como saciável, igual o pratão de comida. A mesma coisa com as finanças. Se você não tira a parte que é para cada coisa, você vai consumir tudo ou não consegue guardar nada. Então, os 4 passos pilares. Anote tudo, sempre. Analise todos os gastos, tome essa decisão e se pague primeiro, sempre. Pelo menos 10%. Então, o conceito milenar tempo dos babilônicos, existia ali as moedas, né? Então, a pessoa trabalhava e ganhava ali 10 moedinhas de ouro ou de prata. E aí, que eles faziam? O conceito era, você precisa tirar uma moedinha para você, que é os 10% das 10. Tira uma moedinha e tire 2 moedinhas para os seus devedores. E viva com 7 moedas. Todos os meses você vai fazer isso. Por quê? Eu comecei falando quem não tem dívidas, né? Mas se você já vem com uma situação financeira com dívidas, já comprometida, você precisa se organizar para saber o seguinte: qual o tamanho dessa dívida e como você vai pagá-la? Qual é o prazo para você pagar essa dívida? Quantos meses você vai se pendurar com ela? E o mais importante, qual a taxa de juros dessa dívida? A gente vai falar sobre isso, né? Qual a taxa de juros? Por quê? A dívida, ela vai corromper o valor que você guarda. Às vezes a pessoa não consegue guardar porque ela está endividada. Então, eu vou fazer um plano para pagar essa dívida. Só que, gente, vocês precisam saber
Vocês precisam ter noção do tamanho da dívida. Muita gente não tem. Então, esses são alguns conceitos, né? Que eu falei para vocês aqui. E o mais importante, se você conseguir 10%, legal. Se conseguir mais, melhor ainda. Você vai encurtar o seu propósito, tá? Então, são as minhas dicas de educação, para você se organizar financeiramente. Aí posso falar, de repente, assim, de ter uma meta, ter estratégicas, por quê? O que acontece? A estratégia vai te ajudar a ter uma visão clara do seu caminho. Então, assim, por exemplo, eu tô guardando dinheiro, tá, parei aqui, mas o que eu vou fazer com esse dinheiro que eu guardo? Quais são as minhas metas? Elas são claras? Ah, não são metas claras. Então, você não consegue manter, porque você não tem uma visualização. Uhum. Então, isso também ajuda no caminhar para quem está guardando. Então, Fechou? tudo que a pessoa for usar o dinheiro exige um planejamento. É isso. Por exemplo, Existe. muitas pessoas falam, pô, eu nunca tenho dinheiro para viajar, nunca consigo viajar. Para fazer uma viagem ou para fazer qualquer coisa que vai usar o dinheiro, precisa de planejamento. O que eu falo é assim, ó, as metas, elas têm que ser claras e tem que cumprir algo muito legal que eu li no livro, que chama MSS, mensurável, sustentável e significativo. O que significa isso? Quando você coloca algo que é mensurável, que você consegue medir, é mais fácil de você seguir. Sustentável é aquilo que você consegue fazer com frequência, né? É algo sustentável, eu consigo lidar com isso. E significativo, é tão importante como. Vou dar um exemplo. Por exemplo, eu quero fazer uma viagem. Essa viagem, então, é uma viagem. Aí você vai falar assim, tá, onde você quer ir? Quanto tempo você quer ir? Como que você vai fazer? Então, só quero uma viagem, sei lá, eu quero ir para Cancún. E aí você tem que começar a mensurar isso. Como você mensurar? Em quanto tempo eu quero ir? Eu quero ir para lá em 3 anos. Uma viagem de lua de mel, por exemplo. Agora, quanto que vai me custar essa viagem? Vai me custar R$ 20.000. Beleza. Então em 3 anos eu preciso guardar tanto. Eu consegui mensurar. E aí ela tem que ser sustentável. Como que é sustentável? Eu consigo em 3 anos guardar esse valor? Eu consigo sustentar isso? Consegue. Não consigo. Então, ela vai ter que ser por 5 anos, porque é o valor que eu consigo sustentar. E ela tem que ter um significado. Por que é importante você ir para Cancún? Porque, por exemplo, é minha lua de mel, que eu não fiz, tal, eu tenho um sonho de fazer e tudo mais. Ou o casal que vai, né, está noivo, vai para casar, a gente quer fazer uma viagem de lua de mel em Cancún e a gente vai casar daqui 3 anos, 4 anos. É um significado. Então, tudo que você usa o MSS te ajuda. E as finanças é a mesma coisa. Isso é a criação de hábito. As finanças, elas precisam ser claras, né? Um objetivo bem traçado num papel é 50% de chance já de você realizá-lo. Você sabia disso? Então, você colocou no papelzinho lá. Beleza, tempo, tal, dinheiro. 50% está pronto. Os outros 50% vai depender da sua correria, de você querer fazer acontecer. Tá? Então, isso também é muito importante. É isso. Beleza. O que deve ser priorizado ali? Quitar as dívidas ou guardar dinheiro? Ou dá para se fazer os dois juntos? Quando você, por exemplo, tem dívidas, o que você tem que olhar? Taxa de juros, cara. Por quê? Às vezes sua dívida tem uma taxa tão alta que compensa muito você pagar essa dívida do que você guardar. Por exemplo, hoje a gente fala de uma Selic acima de 14%. É uma taxa altíssima, uma taxa muito boa e uma grande oportunidade de mercado. Só que sua dívida, ela está em 18, 20, chega a ter um cheque especial no ano, isso eu estou falando, é muito mais que 30 vezes, porque o cheque especial é 6, 7, 8% ao mês. Então você tem que olhar assim, cara, ou eu guardo o dinheiro ou eu pago a dívida. Se for os dois, melhor ainda. Se você conseguir guardar e pagar, beleza. Só que se você tem que priorizar priorize sempre o que está com a taxa de juros mais alta. Matheus, eu não sei a taxa de juros, não entendo. Cara, você tem que saber. Você tem que buscar ajuda. Aí, por exemplo, você pode ligar para o seu gerente, você pode ligar para o banco ali, entender, pegar o seu documento ali, a pólice ou o empréstimo, ver qual que é a taxa de juros anual. E aí você tem que perguntar pela taxa de juros efetiva, não a nominal. Porque a efetiva tem algumas encargos junto, para você saber certinho a taxa de juros. E aí você faz esse comparativo. Então assim, eu tô com uma taxa de juros de 10%. Eu tenho dinheiro,
né? E eu consigo pagar essa taxa e me sobra uma parte. Eu aplico a outra parte. Por quê? Porque você vai também pagando essa dívida, não vai acumulando, né? Ao longo do tempo. E aí, se livre o mais rápido possível da dívida. Se essa dívida, por exemplo, ela consome o seu valor que você guardaria, então se livre o mais rápido. Vou dar um exemplo para você, só para a gente finalizar aqui. Um exemplo importante. Eu tenho um apartamento hoje. Hoje o meu apartamento está financiado, né? Eu tenho esse dinheiro para pagar ele. Eu posso pegar e, pagar esse apartamento. Por que que eu não fiz isso ainda? Porque a taxa de juros é muito menor que a Selic. Né? Então, por exemplo, a taxa de juros do meu apartamento, se eu não me engano, é 8%, 9%. Foi muito na época, com 18, 17 anos eu comprei e eu consegui alguns benefícios do governo, Minha Casa Minha Vida, e comprei esse apartamento. E aí eu aluguei ele, inclusive hoje está alugado e tudo mais. Só que eu penso assim, a dívida é em 8%. Se eu tenho dinheiro, por que que eu vou lá, eu vou quitar esse valor se eu ganho 14 hoje na Selic? Você entende? Então, o dinheiro que rende paga a minha dívida e sobra um dinheiro. Para as pessoas que são mais leigas, a Selic é onde você está investindo ali o teu dinheiro e está te rendendo 14%. 14%. Tá um pouquinho mais, mas no ano dá 14% mais ou menos. Se eu tiro o imposto, dá uns 13 e pouquinho, mas assim, já é um dinheiro que é maior que minha dívida, entendeu? Uhum. Então, é isso que tem que se falar. Ah, Matheus, mas beleza, você tem o dinheiro. Tá, e quem não tem o dinheiro, né? Porque eu tenho essa opção hoje por muitas coisas já que aconteceu na minha vida, de guardar dinheiro e tudo mais. Hoje eu desfruto desses benefícios, sim. Mas o que acontece? Se você não tem o dinheiro e você tem que abrir mão, né? Você fala assim, eu pago ou eu guardo. O que que eu faço? Pague a dívida. Por quê? Ela vai acumulando, né? Ela vai acumulando, acumulando, acumulando. Então, assim, em caso até de financiamento, se você não pagar 3 ou 4, você perde a casa ou o apartamento. Então, são estudos que você precisa fazer e com a organização vai ajudar muito. Por quê? Aí você põe no papel e consegue enxergar como que você consegue pagar essa dívida. Mais organizado ainda, se você for, de repente dá para você pagar 2 parcelas. Você paga a primeira e a última e diminui o tempo, né, para quitar um imóvel, por exemplo. Legal. Comecei a ganhar dinheiro, fui para um cargo melhor, subiu o meu salário. O que que eu posso fazer ou como eu posso investir esse dinheiro? Qual que é a melhor forma, o melhor caminho? Como eu começo a investir o dinheiro? O que eu falaria é assim, começar a investir, você precisa fazer uma reserva de emergência. Então, por exemplo, o que é o erro comum de todo mundo, né? Eu tenho lá uma renda mensal e eu consigo guardar X valor. Ou às vezes fica empatado ou até não consigo. E aí você tem um aumento. Então, esse aumento de renda, geralmente as pessoas aumentam o gasto e o consumo também. E aí, isso é um erro comum, entendeu? Por quê? Você está aumentando a renda, tenta diminuir ou ficar estável no seu consumo, porque isso vai te ajudar a ter mais dinheiro para investir. E para quem está começando, qual que é o primeiro passo? É a reserva de emergência, é o que vai te dar tranquilidade. Por exemplo, você vai pegar ali uma parte do seu salário, né? Você precisa primeiro saber o seu custo fixo mensal, porque isso ajuda a você montar essa reserva. Então, por exemplo, quem não sabe quanto que gasta por mês, não sabe quanto que tem que guardar. Então, por exemplo, se eu gasto X valor, eu preciso fazer uma reserva. Essa reserva vai ser de 6 a 12 meses do meu custo fixo. Então, o primeiro investimento é esse, tá? Por quê? Depois que você sai da reserva de emergência, que eu falo que é arroz com feijão ali, você consegue ter um leque de investimentos, de oportunidades no mercado que você consegue investir. Mas você sabe o quê? Se eu perder o emprego, se acontecer algum imprevisto, eu tenho o meu dinheiro ali e a reserva é para isso. E hoje, a reserva de emergência, na renda fixa, por exemplo, um Tesouro Selic, é um rendimento de 14% ao ano, um ótimo rendimento. Então, imagina que seu dinheiro, onde estaria parado, se você não soubesse investir, ele tá rendendo ali 1% ao mês, entendeu? Então, a sua reserva está aumentando. E é uma coisa que eu falo muito, né? Ah, Matheus, mas tá bom, eu preciso guardar aos pouquinhos. Porque, eu tenho que fazer 6 vezes o meu salário. Eu consigo guardar só 10%? Quanto que eu vou fazer? Quando que vai chegar isso? Não importa, guarda os 10% na reserva de emergência.
até chegar o tempo que for necessário. É 10% esse mês, é 20% o outro, é 15%, é 5%, enfim, não importa. O importante é, eu preciso, por exemplo, se eu tenho um gasto de R$ 20.000 por mês, em 6 meses, eu preciso guardar o equivalente a R$ 120.000. E a pessoa que não tem essa mentalidade para guardar, existe algumas ferramentas que você não vê o dinheiro, ele trava, você não consegue tirar, porque na hora do aperto o cara vai falar, pô, vou lá na reserva de emergência para pagar o cartão de crédito que eu gastei demais. Tem. Então, existe alguma... Tem, chama chinelo. Você tem que dar uma chinelada no cara. Por quê? O que acontece? É muito difícil, né? Falar assim, porque na hora do aperto a gente vai precisar de dinheiro. Uhum. Mas, o que eu costumo dizer? Se você, por exemplo, não tem disciplina para guardar o dinheiro, tipo, meu, tenta não... É assim, ó, aquela questão do prato de comida, não ver, tira uma parte e não olha para ela. Porque muita gente tem um impulso de gastar, né? Vê o dinheiro lá e já quer gastar. Então, o que você pode fazer? Eu não gosto de investimentos que travam o seu dinheiro. Por exemplo, eu comprei um CDB e deixei lá e eu só vou tirar daqui 2, 3 anos e o seu dinheiro fica travado. Quando eu falo travado, você tira ele, mas você perde o valor principal. Uhum. Né? A ideia é se conscientizar mesmo que aquilo lá é para emergência. Então, assim, meu, eu vou usar para essas ocasiões. Você escreve o que quer. E aí você só vai usar para aquilo. E aí, se você é compulsivo, tira de vista. Então, por exemplo, joga para um banco ou uma corretora que você não vai olhar esse dinheiro, entendeu? Você falando é muito o que uma nutricionista fala sobre reeducação alimentar, né? Assim, Exatamente. se você é compulsivo comer doce, pô, tira ele de vista. Tira Não de tem em vista. casa. Pô, comprou uma caixa de bis, por que comer a caixa inteira? Aí você Exato. falou do guardar um Guarda. pouco e se contentar com aquilo lá, né? É uma reeducação mesmo que a pessoa precisa fazer, né? Sim. Eu falo assim, ó. Tudo que está perto dos nossos olhos está perto do nosso coração. Então, cara, se você não consegue guardar, se você tem o dinheiro para mim, e isso é algo, Eric, também que eu aprendendo, né, com o tempo, é algo de mental mesmo, é algo assim, por que que o dinheiro não fica comigo? É algo de pertencimento, é capacidade, muitas coisas assim, muito na nossa mente também. Às vezes vem de gerações e gerações que a gente arrasta, de herança familiar, e fala assim, minha família sempre foi endividada e parece que o dinheiro nunca fica comigo. Parece que o dinheiro bate aqui e sai, bate e sai. Então tem que entender o motivo. Por que isso? Porque não é normal. A gente vive pegando o gancho aqui, a gente vive num país que, assim, 70% dos brasileiros estão endividados, cara. Beleza, isso que você falou do país. Você recomenda a pessoa investir em uma outra moeda? Sim, com certeza. Hoje a gente fala de uma economia que não está muito boa, né? A gente vê números, hoje a taxa de juros está altíssima. Investir em outra moeda é se blindar da inflação e se blindar, porque a nossa moeda hoje, né? Ela está muito desvalorizada perante o dólar, por exemplo. Falando de forma simples ali, o que seria investir uma nova moeda em outra moeda? Então, o que seria? Por exemplo, a gente fala em diversificação de investimento. Então, hoje você tem uma rica oportunidade aqui no país de investir em tesouro direto, né? IPCA, existem títulos do Tesouro Direto que pagam IPCA mais 7, IPCA mais 7 e pouco. Então, é um ótimo investimento, né? Aqui dentro do Brasil. Empresas aqui no Brasil estão com muita oportunidade de você ser acionista dessa empresa, participar do lucro delas, empresas boas, empresas perenes, empresas que dão resultado, e os fundos imobiliários. Também são investimentos que você precisa ter na sua carteira. Só que não basta só ter isso, né? São investimentos nacionais. Você precisa dolarizar a sua carteira. Por quê? É um balanço, né, que a gente faz, né? Quando um não está muito bom, o outro está melhor. Então, se blindar é você dolarizar a carteira, porque o dólar é a moeda que dita a regra do jogo. Então, você precisa ter investimentos dolarizados, tá? Que isso vai ajudar muito uma crise econômica no país, algo que comece a nos preocupar mais, né?
Hoje você tem quantos anos? Eu tô com 31. 31. 30 com essa carinha de 20. Se você pudesse voltar aos 20 anos ali, Legal. o que você faria no quesito de investimento? Cara, olha, eu comecei, como eu falei pra vocês, né? Mais nervoso aqui, mas agora eu tô mais solto. Eu comecei com 17 anos a guardar dinheiro. E não parei até aqui. Então, são 14 anos, mais ou menos, que eu guardo dinheiro. O que eu faria, tá? No começo, você não tem conhecimento, eu guardava tudo na poupança. Por muito tempo, muito, né? Já é algo legal? É, né? Já é muito melhor por quem não guarda? Sim. Mas, com o conhecimento que eu tenho hoje, há um tempo atrás, se eu já começasse a investir, montasse minha carteira de investimento, pensando em diversificação, pôr um pouco em tesouro direto, em renda fixa, colocar em fundos imobiliários e ações, hoje, de repente, eu encurtaria muito o caminho, né? Hoje, graças a Deus, eu posso falar para você que, assim, eu tenho uma situação financeira muito boa, né? Tô chegando perto com os 31 anos da independência financeira, mas se eu tivesse a mentalidade que eu tenho há 5 ou 6 anos atrás, eu já estaria independente financeiro há muito tempo. Por quê? O tempo, cara, para um investimento, independente do valor é onde você investe, é o que dita o jogo. O tempo é o que vai fazer você ficar milionário, vai fazer você ter uma independência financeira, quanto mais cedo você começar. Maravilha. Uhum. E onde as pessoas podem acompanhar o seu trabalho? Legal. Bom, vocês podem acompanhar meu trabalho na New Up Contabilidade. Hoje eu sou sócio proprietário de um escritório de contabilidade aqui em Jundiaí, né? Nós tratamos hoje de empresas, mas também de pessoas físicas. Estamos na época do imposto de renda, então mexendo com isso, tá tudo muito fresquinho. Também pode acompanhar meu trabalho no meu Instagram, né? Ao @raulina_mateus, segue lá. Ali a gente coloca bastante dicas. E eu tenho um novo curso, que é o Método CLF, que é um curso que eu desenvolvi pensando em ajudar as pessoas a fazer esse arroz com feijão, tá? Por quê, gente? O que acontece? A gente fala. É muito interessante, é um assunto que não tem fim, é inesgotável, você vai buscar mais conhecimento, mas precisa ter uma parte prática. Por quê? O prático ali que vai te ajudar, né? Então, é o arroz com feijão que dá certo todos os meses. Todos os meses você vai fazer isso. E o curso, ele tem toda a parte da teoria e a parte prática. Eu ensino você a fazer esses investimentos na prática. Então, no celular mesmo, no aplicativo aqui da Nubank, a gente usa a Nubank como uma ferramenta e te passo todo o conceito ali de como fazer e como manter. Porque você faz um mês, né? E o método CLF é o método que constrói a sua liberdade financeira. Então, você põe um tijolinho todo mês. Então, eu fiz a minha primeira parte. Agora eu vou fazer a segunda, agora eu vou fazer a terceira. E detalhe, mas precisa de muito dinheiro? Não, você vai começar com pouco. Você precisa começar com pouco, aprender com pouco para você chegar e ter muito. Então é assim que funciona. Depois eu deixo. No meu Instagram tem lá o link na nossa página do curso também. Maravilha. É isso aí, então se inscreve já no canal, curte aí, manda esse vídeo para aquele amigo que precisa se organizar financeiramente ou que está endividado. É isso aí e até o próximo episódio.